pessoal, Felipão aqui. Pessoal, eu vim trazer algumas dicas para vocês sobre aprender a língua inglesa. Eu poderia até dizer que é para aprender uma nova língua, né? Mas eu ainda não aprendi um outro idioma, então eu vou falar especificamente sobre o inglês. Eu me matriculei numa escola no passado, né? Que era um curso de 18 meses, só que eu frequentei uns 2, 3 meses da escola e não fui pra frente. A maioria das coisas que eu aprendi, eu gosto de dizer que eu aprendi sozinho, mas é óbvio que quando eu digo sozinho é pelo meu alto esforço. Eu tô morando na Austrália aqui há 1 ano e mais ou menos 6 meses. Eu fiz um curso de inglês de apenas 3 meses. Eu conheço pessoas que fizeram um período maior de curso de inglês e que estão há muito mais tempo que eu aqui na Austrália e que têm muito mais dificuldade do que eu. Primeiro de tudo, você tem que perder o preconceito. Tem aquela pessoa que acha que sabe falar inglês ou até fala inglês e tem aquela pessoa que está aprendendo a falar inglês e tem vergonha. Então aquele que acha que sabe, ele tem mania de julgar o outro que está aprendendo ainda inglês ou que não sabe o inglês. E aquele que está aprendendo, ou ele tem medo de mostrar que ele não sabe, ou ele também zoa a outra pessoa que também não sabe, como um mecanismo de defesa, né? Então a gente tem que quebrar esses dois paradigmas a princípio. Você tem que perder o seu medo, cara. A real é o seguinte, você pode fazer o curso de inglês que você quiser, você pode morar o tempo que você quiser em outro país de língua inglesa, você nunca vai falar igual um nativo. Sempre vai ter uma palavra para você aprender. Então coloque isso na sua cabeça e vai para cima. Vai lá, comece a escutar umas músicas em inglês, começa a ler a letra da música. Tem Eminem, pô, eu gosto de Eminem, então às vezes eu coloco uma música do Eminem e ele fala rápido, então conforme ele vai falando eu vou tentando ler, blá, 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 e às vezes ele fala uma palavra, opa, o que é isso daqui? Beleza? Aí eu vou lá, dicionário. É lógico que no começo você vai ver a música inteira, você vai precisar pegar o dicionário. Mas quando você pegar 3 palavras, você vai ver que 3 palavras se repetem muito. A frequência de palavras repetidas no inglês é muito grande. Então quando você pega as principais palavras, com o tempo você vai aprendendo as outras palavras que você ainda não sabe. Mas o que você tem que fazer? Cara, comece a assistir seriado com legenda em inglês. Você vai treinar sua audição, você vai treinar sua leitura, você vai ver como que a palavra ela é escrita e como que ela é falada também, né? Porque às vezes a escrita é diferente da pronúncia. Então isso vai aumentar o teu vocabulário, mas nada vai aumentar mais o seu vocabulário do que você se expor ao risco, beleza? O que eu quero dizer com expor ao risco? Eu não falo muito bem o inglês, mas onde eu tiver que ir, eu desenrolo, entendeu? Depois desse período assim, eu desenrolo, eu gaguejo, mas eu vou. Gaguejando, tropeçando, falando errado, mas assim, o que eu faço? Eu tenho algumas técnicas. Se eu vou falar com alguém, eu vou perguntar para alguém onde que é o banheiro, eu já programo na minha mente, bom, o que eu quero falar com aquela pessoa? Bom, quero saber onde que é o banheiro. De acordo com as palavras que eu conheço, como que eu pergunto onde que é o banheiro? Então eu vou lá, mentalizo, where's the toilet? Beleza. Aí eu chego na pessoa, eu já tenho uma noção do que ela vai falar. Então eu vou perguntar para ela, where's the toilet? Onde é o banheiro? Onde é o toalete? Ela vai falar, down there, on your left, first left and second right. So, vai direto, primeira esquerda e segunda direita. Então, às vezes eu não entendo a palavra que a pessoa está falando, por exemplo, down there. Down there. É tipo, vai direto, vai em frente, segue reto, entendeu? É tipo isso. No começo eu não sabia o que era isso, a pessoa falava down there. Como eu já sabia que ela estava me apontando onde era o banheiro, eu deduzia que aquilo significava alguma coisa tipo vai por ali, beleza? Então antes de você chegar a falar com alguém, já mentaliza o que você quer perguntar para aquela pessoa e com a resposta dela, você vai aprender novas palavras, vai aprender novos significados e vai ter uma experiência de ter se exposto mais. Algumas pessoas têm medo de se expor, entendeu? E é a partir da exposição, a partir do erro, que você vai aprender a ser um melhor comunicador numa língua inglesa, por exemplo. Outra coisa que eu faço muito, eu uso um aplicativo que se chama Lyrics Training. Então a música vai tocando e ela te dá uns espaços em branco e você tem que preencher aqueles espaços em brancos sobre qual foi a palavra que o cantor usou naquele momento da música. Então isso é muito legal, você treina muito a sua audição, você treina muito a sua leitura, você treina também a sua pronúncia, não porque você está falando, mas porque você está entendendo que a pronúncia daquela palavra é daquela maneira. E o outro passo é se expor. Eu vou dar um exemplo que mexeu comigo, né?
eu morava com um cara, um francês, e ele não fez aula de inglês. Ele não fez aula de inglês quando ele chegou aqui. E ele falava com uma convicção, como se ele fosse fluente na língua, sabe? Mas eu sabia que ele estava falando muitas coisas erradas. E eu falava, caramba, meu, esse cara ele fala como se ele fosse o dono do... Como se o inglês fosse do jeito que ele pronuncia. Mas ele fala tudo errado, eu sei. E eu sabendo disso, eu tenho medo de me expor. E ele, não sabendo, ele não tem medo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou adotar isso pra mim. Eu vou arriscar tanto quanto ele. Então hoje eu chego em algum lugar, eu falo... Beleza, a pessoa às vezes ela olha pra mim assim... E outra coisa, é muito importante você prestar atenção na feição da pessoa, porque às vezes a pessoa, ela não está entendendo nada do que você está falando. Então, se você chega nela e fala, Please, I need to know where's the toilet. Por favor, eu preciso saber onde é o toilet. Aí a pessoa vai lá, ah, tá bom, porque você mudou a velocidade, você mudou a linguagem corporal, ou às vezes você tá com muita fome, você precisa saber onde é o restaurante. Please, where's the restaurant? Aí a pessoa vai te olhar assim por causa do seu sotaque. A gente tem sotaque também. E, gente, a maior parte do mundo não nasceu num país onde fala a língua inglesa. Então, tem indianos, tem nepaleses, franceses, tem gente do mundo inteiro, alemães, não sei, manda aí você que sabe qual que é o correto. Todo mundo tem um accent, né, que é o sotaque. É diferente o meu sotaque brasileiro pro indiano, pro nepalês, pro alemão. Então, às vezes, você vai falar, por mais perfeito que você fale, eles não vão te entender. E vice-versa. Às vezes você está conversando com um indiano, vocês conversam de boa. Aí chega o francês e você fala, hã? Ou então tá você, o francês e o indiano trocando a maior ideia assim, ó, fluente. Aí chega o japonês. Aí ele fala, thank you. Aí você fala, o que é thank you? Nunca aprendi. Ele tem dificuldade, então ao invés dele falar thank you, ele fala thank you. E você tem que eliminar a discriminação da sua cabeça. Porque às vezes você vai dar risada e você vai falar, ele falou thank you. Não, gente, respeita. É a dificuldade dele, entendeu? É o accent dele. E da mesma maneira, você tem o seu accent, que às vezes ele vai olhar pra você e vai falar, ele falou I can't, mas não é I can't, é I can't. Porque o brasileiro ele tem mania de colocar o i no final das palavras ou quando o som é mudo, entendeu? Tipo, worked. Tipo, trabalhar no passado. A gente fala worked. I worked yesterday. Mas não é I worked Mas essas nuances, gente, vocês só vão pegar treinando, com o tempo, errando. E outra coisa também, outra dica. Você foi lá, conversou com a pessoa, perguntou onde é o banheiro, ela te respondeu. Quando você estiver indo para o banheiro, começa a refletir. Como que foi o seu diálogo? O que você falou de certo? O que você falou de errado? E o que você precisa melhorar? Beleza? Isso é um treinamento que eu sempre faço. Converso com alguém, aí depois que eu tô no meio do caminho, aí depois que eu fui embora, eu falo, pô, o que eu falei certo? O que eu falei errado? E o que eu preciso melhorar? E na próxima vez que aquela cena vai se repetir, e com certeza vai se repetir, você já vai estar preparado para aquela ocasião para falar corretamente. Beleza? É isso aí, gente. Espero ter ajudado. Curtem nossa página, deem aquele like, subscribe, inscreva-se no canal, ative o sininho e divulgue aí para as outras pessoas. Um abraço e vamos evoluir!